Olá, eu sou Alice Lima. Eu sou a Luciana Narciso, somos assessoras técnicas do COSENT e hoje damos início à nova série do nosso podcast Saúde Indígena em Contexto Urbano, Dados, Gestão e Equidade no Rio de Janeiro. Para abordarmos esse assunto, temos dois convidados muito especiais. Boa tarde, meu nome é Djalma Filho, Piranga Potiguara. Eu sou a Bento Catiri. Nós somos da Comissão de Saúde Indígena em Contexto Urbano. Nós temos dados de que 17 mil pessoas no Rio de Janeiro, no nosso estado, se auto-identificam como indígenas. 90% desses indígenas estão em área urbana. Isso significa que a gestão em saúde é majoritariamente responsabilidade dos gestores municipais. E por isso, nesse nosso primeiro episódio, nós abordaremos quem são, onde estão e como aparecem nos indicadores que orientam o sistema único aqui nos municípios do nosso estado. E eu começo perguntando então a vocês exatamente isso. Como a população indígena em contexto urbano tem sido reconhecida ou invisibilizada, pelas políticas e serviços? Essa é uma questão central, né? O registro e a visibilidade da população indígena, né? E aí eu vou trazer um dado que nos ajuda a entender como é que é esse processo no Estado brasileiro. O primeiro censo que aconteceu no Brasil foi em 1872. A categoria índio só aparece no censo em 1991. E aí, essa é a primeira questão, né? O registro do censo, que vai ser um dado oficial para balizar políticas públicas, né? E aí, uma outra questão que é a metodologia que é usada pelo IBGE, né? Pra vocês terem uma ideia, no censo de 2000, a população no estado do Rio de Janeiro era cerca de 36 mil indígenas. E na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 17 mil indígenas. No censo de 2010, uma década depois, a população caiu pela metade, no estado e no município. E aí se pergunta, e metade da população foi para onde? Migrou para outro lugar? Sumiu? Evaporou? E é o que aconteceu justamente com a mudança metodológica no censo, né? E isso faz toda a diferença para quando você vai levantar essa população, sobretudo na cidade. Uma análise dos técnicos do IBGE, inclusive, eles alegam que, muito provavelmente, a população que foi contada nos anos 2000, ela já estava aqui no estado há pelo menos uma década. Na década seguinte, por vários fenômenos que a gente vai estar conversando aqui, ela já não se identificava mais como indígena. Então, assim, a forma como você vai fazer a pergunta, como você vai abordar para fazer, a gente faz toda a diferença. No caso, então, os registros que partem de uma autoidentificação que foi, aí, digamos, contaminada por essa vida nas cidades, é por aí? Não só isso, mas também como você pergunta. Eu vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Que é um exemplo que traz também essa questão. Tem um parente funiô aqui no Rio, o povo funiô é o povo de Pernambuco, né? E aí tem um funiô que é muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar, chama Garrincha. E aí essa mãe desse parente funiô, se você perguntar para ela se ela é índio, se ela é indígena, ela vai dizer para você que não. Mas quando ela recebe os outros parentes funiô em casa, ela fala com eles em AIT, que é a língua funiô. Então, assim, esse signo índio, principalmente em algumas regiões no Nordeste, em outras regiões, sobretudo para a população mais idosa, é um símbolo que colocava eles em ameaça, colocava eles em risco. Então, assim, eles foram educados, com uma estratégia de sobrevivência, a não dizer que são índios. Então, assim, você perguntar isso para muitos, às vezes não faz sentido nenhum. Até hoje, né? Tem muitos mais antigos que têm medo de se declarar indígena. Inclusive, Porque a gente tem aquela história do parente que, infelizmente, foi queimado lá em Brasília, né? Sim, a família dele, depois que aconteceu, uma das meninas viu a reportagem e foi perguntar para a avó
Olha, ele é como nós, eles fazem, a gente faz aqui, a gente também é. E a avó pediu para ela se calar, que isso não poderia ser falado. Então você observa ali o medo, principalmente dos mais antigos, de mostrar que são indígenas, né? Então eles falam, tem toda a tradição, as práticas ali, os hábitos, mas eles não se identificam como. Ainda, além disso, né, você tem a best que é colada sobre a identidade indígena, que é o quê? Que é atrasado, que é selvagem, Você. entendeu? Então, assim, normalmente na sociedade a gente não quer se aproximar daquilo que é entendido como inferior, que é negativo. A gente quer se identificar com aquilo que é valorizado. Então, você até com uma estratégia, assim, no contexto urbano, sobretudo, de se integrar, de conseguir ter uma ascensão, você nega essa origem, né? Essa identidade. Difícil, né? E aí, diante disso, como que fica o registro nesses serviços de saúde, né? O que a gente tem de informações sobre esses indígenas quando eles procuram as unidades de saúde, termos de autodeclaração de raça, cor, isso é respeitado pelos serviços, existe essa identificação no sistema de informação? Como que está essa situação no nosso sistema único de saúde? Então, eu também trabalho na rede municipal de saúde, eu sou profissional de saúde também, e esse é um tema que eu tenho trabalhado na área onde eu atuo, né? Então, qual é a orientação na política de saúde com relação ao registro raça-cor? A orientação é que o profissional pergunte para o usuário como é que ele se identifica. Negro, branco, pardo, indígena ou amarelo, que são as categorias que tem lá, né, que são a referência da categoria do IBGE. Como muitas das vezes é feito? Você olha para a pessoa e você declara que ela é, sem perguntar. E assim, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tomei iniciativa, assim, eu trabalho na área onde eu moro, né? Então, sou coberto por uma unidade de atenção primária e eu fui verificar no meu prontuário como é que eu estava identificado, raça-cor. E aí é uma questão que nos atravessa, né, que é o pardismo. Nós somos pardos. Então, eu estava identificado lá como pardo. Aí eu também aí fiquei curioso para ver como é que minha filha estava registrada. Devia estar registrada como pardo. E aí fui ver como é que meu pai estava registrado. Como é que você acha que ele estava registrado? Como é que você acha? Então, como branco. Branco? Então, assim, e aí é importante pontuar que não é uma questão pessoal. Não é uma questão, eu não quero levar isso para uma questão de que, foi uma falha do profissional, exatamente. Porque o que acontece? É construído um imaginário popular, na sociedade de maneira geral, que não tem índio na cidade. Se você perguntar para qualquer pessoa, você descer aqui do prédio, perguntar para alguém na rua, você acha que tem índio aqui no Rio de Janeiro? Não, índio aqui não. Índio está lá no Xingu, está lá no Amazonas, porque isso é construído historicamente, né? Se nega a presença indígena, sobretudo na cidade. Como você colocou muito bem no início, assim, o IBGE, o último censo, ele mostra justamente o contrário. 54% da população indígena está na cidade. Mas, assim, é construído historicamente, isso é negado. Por vários motivos, né? Que a gente pode conversar aqui um pouco depois, mas é isso. Então, esse imaginário, ele repercute no profissional de saúde, ele repercute no profissional da educação, ele repercute em toda a sociedade. Ou seja, é possível que majoritariamente eles estejam sendo identificados como pardos, alguns até como brancos, né? E o impacto disso, né, para as políticas de saúde, inclusive para a política nacional de saúde, né? Como é que fica quando a gente está no contexto urbano? A gente tem pelo censo registros aqui na região metropolitana, tem Rio de Janeiro, tem na Luz de Niterói, a gente vai ver São Gonçalo, né? Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Cabo Frio. Além do que a gente sabe de Angra, né? Paraty. Mas vocês acham que esse levantamento, então, ele refletiria a real situação? Ou será que a gente ainda tem mais até do que esses 17 mil aqui no nosso estado? Como o Djalma falou, essa
a forma como o IBGE faz esse levantamento também, e sem contar os indígenas que não se declaram por medo, sei lá, outras questões, como ele falou sobre o imaginário, né? O não indígena na cidade, ele ainda tem esse estereótipo, né, do indígena. Bom, o indígena tem que estar caracterizado. E a gente vê que você trabalhando num lugar aqui mesmo, como ele falou, descendo no prédio, quantos indígenas devem ter aqui que ninguém sabe, né? Até trabalhando em instituições públicas. Então, a gente percebe, assim, esses dados ainda falta... Não refletem a realidade do território, né? Com certeza. Um exemplo que eu sempre dou com relação ao registro é de uma região específica que é a 3.1, né? Que compreende ali o bairro de Ramos, Bom Sucesso, até o Governador. É uma região de saúde aqui do município que tem 28 bairros. Aquela região, segundo o dado do IBGE, você juntando toda aquela região dos bairros ali, tem um pouco mais de 600 indígenas, segundo o dado oficial do IBGE. Tem uma organização que atua ali na Maré, que chama Redes da Maré, muito conhecido, que eles fizeram o censo 2019. Eles contaram só na Maré mais de 500 indígenas. Então, assim, ou a gente entende que a concentração de indígenas está na Maré, está todo mundo lá, ou então pode ser que tenha um pouco mais de 600 naquela região, né? Desses 28 bairros. E aí, aproveitando, né, isso tudo que a gente está falando aqui, né, pensando em consequências práticas, né, dessa invisibilidade nos dados, né, para além do impacto direto na política, né, que a gente sabe, já foi mencionado aqui, a gente vem discutindo aqui nesse momento. O que mais se tem de consequência prática, assim, né, de invisibilidade nos dados? Então, justamente, política pública se faz com dados, né? Uhum. Então, assim, se você tem uma subnotificação ou uma não notificação no registro, o gestor vai pegar os dados, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? Vai dar um direcionamento, promover ações e intervenções sobre aquilo que a gente tem. Se você não tem, você não vai se preocupar com aquilo, né? Então, assim, o primeiro impacto é justamente isso, assim, a invisibilidade, ela produz uma não assistência, e assim, uma não assistência segundo a política. E aí é bom montar, assim, eu posso chegar em qualquer unidade de saúde do Rio de Janeiro, que eu vou ser atendido, como qualquer cidadão. Mas existe uma política nacional de atenção à assistência à saúde dos povos indígenas, que ela prevê um tipo de assistência muito própria. E aí de respeito à cultura, à cosmovisão, às cidades tradicionais. Então isso é uma política, não é uma escolha pessoal. Então isso tem que ser aplicado. A política ela existe para ser aplicada. E o segundo efeito é justamente isso, assim, essa assistência, essa atenção diferenciada à saúde não ser oferecida pela rede pública. E isso tem um efeito de realimentação da invisibilidade. Porque você não promove a cultura, não promove a identidade, não promove esse fortalecimento comunitário, e isso vai produzindo mais apagamento. E aí, então, para encerrar esse bloco, acho que essa pergunta acompanha já o que vocês vêm pontuando aqui para a gente, né? O que vocês consideram que precisa mudar, né, efetivamente para a população indígena urbana ser efetivamente visível para o SUS? É uma pergunta. Quer começar da muita coisa. Mas a autodeclaração, ela é um direito, né? Mas, como a gente conversou aqui, essa identidade indígena, ela não é respeitada no primeiro, né? Então, ter essa consciência, né, de perguntar, e não apenas essa declaração, olhar e preencher, respeitar a diversidade, né, e reconhecer essa importância. Eu acho que tomar conhecimento também das leis, né? Eu acho que isso é muito importante, porque existe, só não funciona. Assim, como todo fenômeno social, né? Esse apagamento, ele surgiu em algum momento, foi posto em prática em algum momento, porque é um mecanismo de poder, e no caso, um mecanismo de poder do Estado.
ele não vai ser superado de maneira botânica, ou seja, a gente não faz nada aqui isso vai deixar de existir, não. A gente tem que fazer uma ação no sentido inverso. Ele, como o Bianco colocou muito bem, assim, sobretudo instituições de Estado, né, que é as instituições de governo, produzirem efeitos, produzir ações que vão contra esse apagamento, né? E aí, assim, afirmar... Não reforçar, né? Exatamente, afirmar a identidade, garantir o registro e produzir, no caso da saúde especificamente, produzir ações de saúde que garantam o que está previsto na PNAD, né? Na Política Nacional de Assistência à Saúde dos Povos Indígenas. Isso aí já é um grande começo, um bom começo. Até porque esses dados, eles geram subnotificação, né? Então a gente vai ter sempre dados que não estão corretos, né? Como você perguntou aqui, será que tem só esse número mesmo de indígenas aqui no Rio de Janeiro? A gente deixa essa pergunta, será que são só 17 mil? Então, gente, é isso, né? Sem dado qualificado, não tem planejamento equânime. Vamos para o próximo episódio. Até breve.